Qual o impacto da Lei 13.954, que traz a reforma da Previdência dos militares e a reestruturação da carreira para as pensionistas militares? Olá, bem-vindos de volta. Esse vídeo foi feito para atender mais uma vez uma demanda deste canal. Muitas pessoas me perguntaram como ficaria a estrutura remuneratória das pensionistas depois da Lei 13.954. Então, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comentem. Não esqueça que dos seus comentários nós fazemos aquele quadro, Augusto Leitão Responde. Você está gostando desse vídeo? Está gostando dos vídeos que eu venho trazendo neste canal? Então, se você quiser continuar recebendo e quiser que esses vídeos continuem chegando cada vez a mais pessoas, faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo e entregue ele para cada vez mais pessoas. Hoje nós vamos tratar da estrutura remuneratória das pensionistas militares, depois do PL 1645 ter virado a Lei 13.954 e quando provavelmente deverão ocorrer estas mudanças. Nós vamos partir de um caso concreto para ver o que acontecerá mês a mês no ano de 2020 e nos anos seguintes na estrutura remuneratória dessa pensionista. Nós temos aqui o instituidor da pensão militar, que era um tenente-coronel da Força Aérea, que contribuiu para 2 postos acima após 2001. Lembrando que a aeronáutica teve uma interpretação mais extensiva de quais direitos estariam abrangidos pela contribuição específica. Eu vou deixar o link aqui na descrição onde eu tratei deste assunto. E este instituidor acabou por instituir a pensão militar de 2 postos acima, ou seja, a pensionista que esteve me procurando estava recebendo pensão de brigadeiro e não pensão de tenente-coronel. Esse militar faleceu em junho de 2006 e contribuía com 0,5%, o que permitiu que as suas filhas passassem a receber a pensão militar. A nossa pensionista, ela é filha única deste militar, ela também é solteira, maior e capaz. Ela recebe então a pensão militar por conta da Lei 3765 de 1960, não possui outros rendimentos, recebe 28% a título de adicional militar, 25% a título de adicional de habilitação e 30% de adicional por tempo de serviço. Vamos fazer apenas uma ressalva de que aquilo que será dito neste vídeo se refere exclusivamente ao texto da Lei 13.954 e aos primeiros atos do Poder Executivo, como por exemplo manifestações da Conjur MD. E que a majoração de adicionais, a majoração das contribuições são estimativas, uma vez que o calendário definitivo e as datas de efetiva implementação cabe exclusivamente às unidades pagadoras. A primeira pergunta foi: como ficará o meu contra-cheque a partir de janeiro de 2020? Vamos deixar essa pergunta para ver ao final, mês a mês, o que deverá ser implementado ao longo desse ano e depois nos anos de 2021, 2022 e 2023. Eu tenho direito a quais adicionais e quais são os percentuais? Bom, o primeiro adicional que ela terá direito será a majoração do adicional de habilitação, que hoje ela recebe apenas 25%. Vamos colocar aí a tabela para ver como isso acontecerá ao longo dos anos. O adicional de habilitação, que hoje é pago na proporção de 25%, a partir de 1º de julho de 2020 passará para 37%. A partir de 1º de julho de 2021 passará para 49%. A partir de 1º de julho de 2022 para 61%. E a partir de 1º de julho de 2023 para 68%. Outro adicional que possivelmente essa pensionista terá direito é o adicional por compensação de disponibilidade militar. Este adicional, de acordo com o vídeo institucional da Conjur do Ministério da Defesa, deverá ser pago aos inativos. E de acordo com o texto da Lei 13.954, não há porquê não seja pago aos pensionistas. Será visto agora o porquê disso. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do vídeo do Ministério da Defesa, da Conjur do Ministério da Defesa, que trata do pagamento de adicional por compensação
por disponibilidade militar aos militares inativos. E agora que não temos mais o PL 1645, temos sim uma lei publicada com o número 13.954, as pensionistas passaram a perguntar se elas também terão direito a esse adicional e como ficará a sua estrutura remuneratória. O artigo 20 da lei 13.954 nos diz quem não terá direito ao adicional por compensação de disponibilidade militar. E esse artigo nada fala sobre as pensionistas da lei 3765. Ele traz uma relação de leis que envolve a maior parte dos anistiados políticos e ex-combatentes e seus pensionistas que não terão direito a esse adicional, mas não fala nada dos pensionistas da lei 3765. Vamos colocar na tela aí o artigo 20. Artigo 20. É vedada a concessão do adicional de compensação por disponibilidade militar ao pensionista ex-combatente ou anistiado cuja pensão, vantagem ou reparação tenha sido concedida, inciso 1, pelo Decreto-Lei 8794, que trata da Força Expedicionária Brasileira; 2, pelo Decreto-Lei 8795, que trata da FEB também, só que se refere aos incapacitados fisicamente; pela Lei número 2579, que trata também da FEB referente aos inválidos; pelo artigo 26 da Lei 3765, que trata de veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai. Muito cuidado aqui. O artigo 26, ele não se refere às pensões militares da Lei 3765. O artigo 26 da Lei 3765, ele não se refere às pensões regulares, às pensões militares. Ele se refere exclusivamente aos veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai. Artigo 30 da Lei 4242, que trata de ex-combatentes com pensão de segundo sargento. Pela Lei 5.315, que trata também de ex-combatentes. Pela Lei 6.592, também de ex-combatentes. Pela Lei 7.424, ex-combatentes. Pela Lei 8.059, ex-combatentes, agora com pensão de segundo tenente. Pela Lei 8.878, que trata de anistiados políticos civis. E pela Lei 10.559, que trata dos anistiados políticos militares. Quem estiver enquadrado nessas leis não receberá o adicional de compensação por disponibilidade militar. Vejam que as pensões regulares concedidas pela Lei 3765 não estão aqui elencadas. Logo, ao que tudo indica, as pensionistas da Lei 3765, com ou sem a redação da medida provisória 2215, poderão substituir o seu adicional por tempo de serviço pelo adicional de compensação por disponibilidade militar. As pensionistas de ex-combatente das leis acima elencadas não poderão fazer isso. Quem recebe reparação econômica de anistiado político também não terá esse direito. Vamos fazer aqui também um registro. O Informex, que é o informativo do Exército, o Informex de número 44, trouxe vários aspectos da Lei 13.954 e não tratou expressamente das pensionistas. Mas para os demais militares, esse informativo nos diz que será implementado já na folha de janeiro, o adicional de compensação por disponibilidade militar. Vamos para o nosso caso concreto. Eu disse a vocês que a pensionista recebe 30% de adicional por tempo de serviço, certo? Se o adicional de compensação por disponibilidade fosse pago em relação ao posto que ela recebe hoje, ela poderia trocar esses 30%, por 35%, que é o correspondente ao oficial general. Mas não será dessa forma. O artigo 8º, parágrafo 4º, inciso 3º da nossa Lei 13.954 nos diz que esse adicional será pago sobre o posto que o militar efetivamente chegou, sobre o posto que ele efetivamente galgou. Este militar aqui chegou não ao posto de brigadeiro, mas ao posto de tenente-coronel. O percentual previsto para um tenente-coronel é de 26%. Bom, 26% é menor do que os 30% que ela recebe hoje. Então, esse adicional não aproveita para essa pensionista. Vamos colocar aqui o embasamento legal que eu acabei de mencionar. Artigo 8º, parágrafo 4º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual e não serão considerados percepção de pensão militar correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado pelo militar em atividade, e em decorrência de benefícios concedidos pela Lei 3765.
É exatamente o caso aqui. Essa pensionista recebe 2 postos acima, porque o militar contribuiu para isso e a pensão foi instituída com 2 postos acima. Mas estes 2 postos não serão considerados para concessão de adicional por disponibilidade militar. Por isso que ela não poderá trocar 30% de adicional por tempo de serviço por 35% de adicional por compensação de disponibilidade militar. E sim, os 30% seriam trocados por 26%, o que seria um prejuízo, já que é 26% o correspondente ao adicional do tenente-coronel. Então, essa pensionista, neste caso, ficará com os seus 30% por lhe ser mais vantajoso. A próxima pergunta dessa pensionista foi o seguinte: terei que contribuir para a pensão militar? Qual será o percentual? Haverá contribuição extraordinária? Em caso positivo, a partir de quando? Bom, se a administração pública conseguir implementar os adicionais como se propõe, observando 90 dias da publicação do Diário Oficial, já teremos modificações na folha de março de 2020, que será paga no início de abril também de 2020. Passados os 90 dias, em março de 2020, a partir do dia 17 de março de 2020, poderá ser cobrada a contribuição de 9,5%. E esta pensionista, por ser filha maior e capaz, terá que contribuir também com 3% a título de contribuição extraordinária. Somando os 9,5% de contribuição regular com os 3% de contribuição extraordinária, nós teremos 12,5% a partir da segunda quinzena do mês de março. O fundo de saúde, que hoje para esta pensionista é de 3%, passará para 3,5%. A partir de janeiro de 2021, a contribuição regular vai passar para 10,5%. Acrescidos dos 3% de contribuição extraordinária, teremos 13,5% de pensão militar e 3,5% de fundo de saúde. Próxima pergunta. Se eu tiver redução dos valores da minha pensão, o Estado poderá ser responsabilizado? Isto é legal? Bom, para responder essa pergunta, tem que dizer o seguinte: essa autorização para que haja a perda líquida de proventos e pensões, ela está na própria Lei 13.954. Ela está no artigo 21 dessa lei, que ela diz que será implementada uma VPNI, que é uma vantagem para que se evite a perda de proventos e pensões, apenas quando houver redução de proventos brutos e deixa descoberto quando houver redução de proventos líquidos. O STF sempre nos diz que não é possível a redução do valor nominal de subsídios, salários, proventos e pensões. Acontece que agora o STF vai ter que se manifestar para dizer se os valores nominais se referem tão somente a proventos e pensões brutos ou a proventos e pensões brutas e líquidas. Próxima pergunta. Esses descontos só poderão ser implementados 90 dias após a publicação em Diário Oficial? Bom, o entendimento dominante é que contribuições previdenciárias têm natureza tributária e tributos estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal que está lá na nossa Constituição. Vamos ver o que diz esse princípio? Artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observado o disposto nessa linha B. Lá em 2001, com a medida provisória 2215, as alterações todas foram implementadas na folha de março, com as alterações em abril. Da mesma forma deverá ocorrer este ano. Como eu disse antes, esse calendário é de responsabilidade exclusiva das unidades pagadoras. Acredito que deva ser da mesma forma. Vimos que o Exército já se manifestou pelo Informex 44, que aguardará os 90 dias para implementar a contribuição. Vamos voltar agora para a primeira pergunta. Como fica a folha de pagamento dessa pensionista se tudo ocorrer da maneira que eu mostrei para vocês? Bom, gente, então agora a gente vai responder a pergunta dessa pensionista que queria saber como é que ficava a folha de pagamento dela a partir de 1º de janeiro de 2020, se já em 1º de janeiro teria alguma alteração. E eu vou dizer a vocês que não, né? Nesse contra-cheque de 1º de janeiro, a gente viu que a ela não aproveita o adicional de compensação por disponibilidade,
e ela vai manter o adicional por tempo de serviço que ela tem. Então a única alteração que teria para o mês de janeiro, para a folha que será paga em fevereiro, seria esse adicional, partindo do princípio que todas as pensionistas vão receber, e eu acredito que sim. Vamos lá, então janeiro fica tudo igual a 2019, 17 de março, a partir de 17 de março, fecha os 90 dias da publicação da lei e pode ser implementada a contribuição já majorada, a contribuição para a pensão militar, que era de 0%, vai passar para 9,5%, e no caso dela, que é uma filha, ela é uma filha maior e capaz, tem uma contribuição extraordinária de 3%. Então, somando 9,5% mais 3%, nós vamos ter ali 12,5% a partir de 17 de março de 2020. Como é que a administração vai fazer isso? Se vai pagar, vai passar a descontar no meio do mês, se vai se fazer acerto no mês seguinte, a gente não sabe, né? Só estou dizendo para vocês que a partir de 17 de março a administração pública já pode cobrar a contribuição de 12,5% dela e já aumentar um pouquinho o fundo de saúde, que ela hoje desconta 3%, vai passar a descontar 13,5%. Isso se ela mantiver o direito dela de hospital, porque como nós sabemos, o rol de dependentes também foi severamente alterado. A partir de 1º de julho de 2020, nós já temos ali a implementação do adicional de habilitação majorado, que vai sair de 25% para 37%. Isso ajuda a recuperar um pouco dos valores que ela tinha perdido com a implementação da contribuição mais alta. Aí em 1º de julho não tem alteração nenhuma da contribuição, permanece 12,5%, que são os 9,5% mais 3%, que eu já falei sobre da contribuição extraordinária. E lá em 1º de janeiro de 2021 se mantém o adicional de habilitação de 37% e vai ser implementado o mais 1% de contribuição para a pensão militar. Ela contribuía com 9,5%, vai passar a contribuir com 10,5%, somando os 3% de contribuição extraordinária, ela vai chegar a 13,5% a título de pensão e contribuição à pensão militar. Em 1º de julho de 2021 as contribuições se mantêm e é acrescido apenas o adicional de habilitação dela, que vai saltar de 37% para 49%. E em 1º de julho de 2022 o adicional de habilitação já vai para 61%. E para fechar aqui as alterações na folha de pagamento dela nos próximos anos, em 1º de julho de 2023, o adicional de habilitação dela vai para 68%. Ou seja, lá no final, ela vai estar recebendo mais do que ela recebe hoje. Acontece que no meio desse caminho, com a ordem que as coisas forem acontecendo, vai ter um período que, em princípio, ela terá perda líquida de valores, tá? E isso deveria ser suprido pela VPNI, e com a redação que foi dada no artigo 21, em princípio não vai. Então a gente vai ver como é que a administração pública vai proceder nesse sentido. E se essas perdas líquidas realmente se efetivarem, vão ter que ingressar judicialmente para buscar a não redução do valor nominal. Então, essa perda deveria ser suprida pela VPNI. Acontece que a forma que foi escrito o artigo 21, ele em princípio autorizaria o que está acontecendo aqui, porque como nós teremos um aumento da contribuição, ela terá uma perda apenas nos seus valores líquidos e não uma perda nos seus valores brutos. O valor bruto que essa pensionista vai receber ficará ou igual ou será majorado com o aumento dos adicionais. E o aumento da contribuição impactará apenas nos seus valores líquidos. Você gostou desse vídeo? Querem que eu traga para vocês apenas sobre rateio da pensão militar na forma da lei 13.954? Se esse vídeo der pelo menos 100 likes, eu trago para vocês aqui um outro vídeo tratando só sobre o rateio da pensão militar com as alterações trazidas pela lei 13.954. Então, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e comentem. Lembrando que os comentários de vocês serão todos lidos para trazermos as perguntas mais frequentes no quadro Augusto Leitão Responde. Uma ótima semana a todos. Direito Previdenciário Militar, propague essa ideia.